Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-tática, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A placava literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Implacável Concursos. Eu sou o professor Luciano, seu professor de legislação, e hoje uma aula especial para você que vai prestar o concurso de Rio Largo, no Alagoas, a Guarda Municipal. Então hoje nós vamos conversar aqui sobre ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro das proposições previstas no edital, e que nós vamos começar aqui tratando sobre disposições preliminares. Muito importante essa matéria. Claro, em questões, nós vamos ver como que isso pode vir na nossa prova, tá? Veja comigo aqui, nós temos aqui a nossa primeiríssima questão, mas antes de tratarmos de fato da primeira questão, eu quero apresentar para vocês a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para que nós possamos de fato ter uma boa aplicabilidade desse dispositivo, desse estatuto, é preciso que a gente entenda o que significa a expressão criança e adolescente. Então, criança, pessoal, e adolescente, veja comigo aqui, ó, criança e adolescente, eu vou dizer que são os destinatários, tá? Os destinatários da norma Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente fala aqui em destinatários, estamos falando daquelas pessoas que vão ser aplicadas ali esse conjunto de normas que a gente encontra aqui no ECA, tudo bem? Agora, o que é criança? A lei fala pra gente, né? Pessoa até 12 anos de idade incompleto. Então, quando a gente fala da figura aqui da criança, eu tenho pessoa até 12 incompleto. É assim que você precisa lembrar para não errar na prova, tá? E quem é o adolescente? Também é outro destinatário, o adolescente é aquele que tem idade entre 12, claro, completo, e 18, tudo bem? Aquele que tem idade entre 12 e 18, vou chamar de adolescente. Professor, e aplica-se também, excepcionalmente, o ECA para pessoas fora dessa idade de 18? Aplica-se excepcionalmente para pessoas até 21 anos de idade. Tudo bem? Nós vamos ver isso mais na frente. Então veja o que é que o artigo 2 fala pra gente, ó. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Agora vamos lá. Até aqui tudo bem, destinatários, vimos que o ECA aplica-se para crianças 12 incompleto, 0 a 12 incompleto, adolescente 12 e 18, tá? E excepcionalmente aplica para pessoas até 21 anos de idade. Bacana. Bom, outro dispositivo importante que a gente precisa ainda ter dentro da disposição lá do nosso edital, que são disposições preliminares, é exatamente aquilo que a gente vai encontrar no artigo 6º. Então veja comigo, ó. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Então, todas as vezes que o aplicador do ECA for interpretar, é necessário levar em consideração os fins sociais a que se dirige. Qual é o fim social do Estatuto da Criança e do Adolescente? Promover a proteção dos direitos da criança, fazer a execução dos direitos da criança e do adolescente, fazer com que, de fato, os direitos sejam respeitados por toda a sociedade, todas as instituições, tá? Então, esse é o fim social. As exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos,
a condição peculiar, ou seja, com a condição singular, a condição característica da criança, né, e do adolescente como pessoas que ainda estão em desenvolvimento. Então, são situações que precisam ser levadas em considerações todas as vezes que houver uma interpretação do Estatuto da Criança e Adolescente. Beleza. Agora nós temos aqui também, ainda dentro das disposições preliminares, um outro tema importante, um outro artigo importante. É o artigo 4, pessoal. O artigo 4 vai falar sobre o dever da família. Olha aí, e aqui eu já adianto para vocês, tá? Quando a gente fala de proteção dos direitos da criança e do adolescente, nós temos que aqui é um dever que não é só da família, não é só do papai, da mamãe, das seus familiares, não. Aqui nós temos um dever que é solidário, um dever que é da família, que é da comunidade, que é da sociedade, do poder público. Então, todas essas pessoas aqui, família, comunidade, sociedade e poder público, são solidariamente responsáveis pela busca da proteção dos direitos da criança e adolescente, tá? Então, todo mundo aqui é responsável. Veja que a norma vai trazer para a gente aqui uma espécie de dever, beleza? Então, é obrigação, é dever da criança, adolescente, da sociedade em geral, do poder público, promover a proteção exatamente dos direitos da criança e do adolescente. Então, não esquece isso, tá bom? Importante. Com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos relativos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Então, aqui nós temos um dever que prioritariamente tem que ser entregue para a criança e adolescente. E aí nós temos que a garantia da prioridade, a garantia daquilo que é prioritário para criança, adolescente, protegido pela família, comunidade, sociedade, poder público, ela vai trazer o quê? Primazia em receber prestação de socorro em qualquer circunstância. Numa situação de crise, situação, por exemplo, de prestar socorro, né? Nós temos que a prestação de socorro, ela acontece ali, tá? De maneira primária. Primazia, a prestação de socorro precisa acontecer de maneira primária, tá bom? Para criança e adolescente. O que mais? Precedência, o atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. Um serviço público ou um serviço de relevância pública, com precedência, primariamente, precisa ser prestado para criança e adolescente. O que mais? Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas. Então, os gestores preferencialmente têm que dar ali essa prioridade para a formulação e execução de políticas públicas que protejam os direitos da criança e do adolescente e, claro, destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. Os gestores também precisam, prioritariamente, fazer uma destinação de recursos públicos a fim de proteger aqui os direitos da criança e adolescente. Então, vamos lá. A nossa questãozinha é exatamente nesse sentido, ó. Vejamos aqui, ó. Relativamente às disposições preliminares do Estatuto da Criança e Adolescente, assinala a alternativa o quê? Correta. Considera-se criança, pessoa até 12 anos completos. Opa, nós vimos que é incompleto. Então, ó, já fica errada a letra A. Letra B. Nos casos em que a lei determinar, deverá ser constantemente aplicado o Estatuto da Criança e Adolescente às pessoas entre 19 e 20 anos de idade. Eu falei para vocês que, excepcionalmente, aplica-se o Estatuto da Criança e Adolescente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Só que aqui é uma exceção, tá, pessoal? Só que o que está errado aqui, ó, 20 anos. Ficou errada a letra B de bola, tá? Letra C. A garantia de prioridade para adolescente compreende a primazia na formulação das políticas sociais públicas para o lazer. Não, as políticas públicas não só para o lazer, mas como todos aqueles que são interesse de crianças e adolescentes. Então também ficou errado. Letra D. Na aplicação dessa lei, deverão ser levados em conta os fins políticos a que ela se destina. Não.
nós aprendemos que na interpretação do Estatuto da Criança e Adolescente tem que ser levado em consideração não o fim político, mas o fim o quê? Anota aí, ó, social. Os fins sociais, também ficou errado a letra E. Letra E, destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Beleza, nós sabemos que tem que ter essa prioridade de destinação de recursos para fomentar, para incentivar todos os interesses de criança e do adolescente, tá bom? Então, letra E é o nosso gabarito, tá aí, questãozinha resolvida, tá aí toda a fundamentação, é importante sempre a gente estar fazendo a literalidade, a leitura dos dispositivos, porque isso cai na nossa prova, tá bom? Nossa próxima questão, pessoal, olha aí, nossa próxima questão fala, em relação às posições preliminares do ECA, assinar a alternativa correta, ele pede a correta, tá? O ECA adota como princípio geral a proteção da situação singular, individual, do menor de 10 anos. Nós já sabemos aqui, já conseguimos matar a questão, né? Porque aqui ele disse menor de 10 anos. Não é menor de 10 anos. Aquele que tem até 12 anos incompletos é criança, e 12 até 18, né? Entre 12 e 18 é adolescente. Então a proteção é muito mais ampla. Mas de fato, nós temos a situação de proteção integral, tá? Proteção integral, mas letra A fica errada aqui. O ECA adota como princípio fundamental a proteção integral da criança, à criança e ao adolescente. De fato, pessoal, o ECA traz o princípio fundamental. O que é um princípio fundamental? É um princípio que vai nortear todas as outras regras do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, de fato, o ECA vai adotar como princípio fundamental, anota isso, ó, proteção integral dos seus destinatários, criança e também a adolescente. Proteção integral é aquela proteção que vai ser geral, aquela proteção que vai ser em todas as áreas de necessidade de uma criança e adolescente. Então, o poder público precisa proporcionar isso. Então, letra B de bola é o gabarito, para ver por que não é a letra C. Em caso expresso no ECA, não se aplica às pessoas de 21 anos, mesmo que excepcionalmente. Nós vimos que isso é errado, porque excepcionalmente aplica-se as disposições do ECA a pessoas até 21 anos, tá? Então, é errado aqui também. Para os fins do ECA, considera-se adolescente pessoa a partir dos 13? Não, nós vimos que vai ser adolescente a partir dos 12 até os 18, criança de 0 até 12 incompletos, tá? Então ficou errado. Na interpretação do ECA, deverá ser levado em conta apenas os fins individuais de criança ou adolescente a que ela se dirige. Não, pessoal, não é apenas os fins individuais, tá? Deverá ser levado em consideração na interpretação os fins sociais, ou seja, os fins que a sociedade, bem como a própria lei, busca para a concretização dos direitos da criança e do adolescente. Então tá aí, letra B de bola, gabarito a nossa questão. Vamos à fundamentação, olha só. O princípio da proteção integral. Olha só o que fala o artigo 1º. No próprio artigo 1º do ECA, ele já inaugura as disposições preliminares, tratando exatamente sobre o princípio da proteção integral. Proteção integral da criança e adolescente. Proteção integral, proteção em todas as áreas, tá? Todas as áreas de necessidade de criança e adolescente, tá bom? Vamos à terceira questão. Vamos lá, terceira questão na tela para você. Pelo que anuncia o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né? Em suas disposições preliminares, essa lei declara que os direitos fundamentais de crianças e adolescentes são limitáveis somente pelo justo exercício do poder familiar ou por ordem judicial fundamentada. Não, pessoal. Os direitos da criança e adolescente, o que está errado aqui, ó? Não são limitáveis. Como assim, professor? Nós vamos encontrar direitos de criança e adolescente não só no Estatuto da Criança e Adolescente. Nós vamos encontrar na Constituição, nós vamos encontrar em documentos internacionais que, porventura, o Brasil venha a subscrever. Então, é importante que vocês entendam que o rol de direitos, tá, de criança e adolescente que a gente encontra no Estatuto da Criança e Adolescente, ali vai ser um rol, que a gente vai chamar aqui, de exemplificativo, porque poderão existir, é óbvio que existem, outros direitos além daqueles que são previstos lá. Tudo bem? Então, ficou errada aí a letra A. Letra B, destina-se a oferecer cuidado e proteção aos menores em situação irregular. Não, pessoal. Lembrem-se que o ECA,
ele vai ser aplicado para todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua situação regular ou irregular, independentemente de ter ou não uma família, independentemente de estar ou não sob a égide de poder familiar, ok? Então ficou errado também a letra B. Então letra A está errada, a letra B também. Letra C. Considera-se criança pessoa de 0 a 14 anos incompletos. Nós vimos que 12 anos incompletos. Também ficou errado. Letra D. Aplica-se em alguns casos a pessoa entre 18, 18, é sempre bom a gente colocar os números para facilitar a memorização, tá bom? 18 e 21 anos de idade. Então tá aí, a letra D de dado é o gabarito. Excepcionalmente, nós vamos aplicar aqui as disposições do ECA, tá? Aquelas pessoas entre 18 e 21. Professor, quais são essas situações? Situações que o próprio ECA vai dizer para a gente, por exemplo, quando aquele menor pratica um ato infracional, né? O adolescente infrator que está sob uma medida socioeducativa, né? Que priva a sua liberdade, ele pode muito bem ali sofrer até, né? Sofrer essa medida socioeducativa até os 21, não há problema nenhum, tá bom? Então, é uma das situações. Compreende um conjunto de normas especialmente voltadas à tutela de crianças e adolescentes em situação de risco social pessoal. Não há necessidade da situação, conforme nós vimos. Eu vou aplicar o ECA para todas as crianças e todos os adolescentes, independentemente de sua situação, independentemente de qualquer tipo de risco social. Então, letra D de dado gabarito, anote aí, tá? Mais uma vez, o artigo 2, ele fundamenta a nossa questão. Criança, sempre lembrar, pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, né, vai ser aquele entre 12 e 18 anos de idade. E aí nós temos o parágrafo único do 2 que diz: em casos expressos em lei, em casos excepcionais expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. O exemplo que eu dei para vocês é o cumprimento de alguma medida socioeducativa pelo cumprimento de algum tipo de ato infracional análogo a crime, tá? Beleza, então vamos lá. Questão número 4 na tela, que fala assim: a Lei número 8069, denominada Estatuto da Criança e Adolescente, prevê nas disposições preliminares quais os direitos da criança e adolescente, sendo correto afirmar que criança e adolescente, e letra A, tem direitos fundamentais restritivos. Olha aí, pessoal, eu já acabei de falar isso para vocês, né? Direitos fundamentais que a gente vai encontrar no ECA não são restritivos. Eu não posso limitar os direitos fundamentais previstos no ECA como somente aqueles que estão lá. Os direitos do ECA, eles não são restritivos, tá? Eles são ampliativos, porque, repito, poderão existir outros direitos além daqueles que a gente vai encontrar no próprio ECA. Então já fica errado aqui porque eles não são restritivos. Letra B. Gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o ECA, sendo assegurado por lei todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Perfeito, né, pessoal? Aqui nós temos a expressão do próprio ECA e vai dizer que todas as crianças têm os seus direitos fundamentais inerentes à pessoa humana previsto no ECA, mas não só no ECA. Mais uma vez, aquele rol que a gente encontra no ECA, os direitos fundamentais da criança, é um rol eminentemente o quê? Exemplificativo, porque poderão existir outros direitos além daqueles que a gente vai encontrar no ECA, tá? Então, veja comigo aqui, ó, gozam de todos os direitos inerentes à pessoa. Perfeito, aqui o gabarito aqui. Vamos à letra C. Tem acesso parcial aos direitos fundamentais. Opa, acesso parcial não, acesso total, beleza? Então, as crianças e adolescentes têm acesso total a todos aqueles direitos que a gente vai encontrar no ECA. Serão assim considerados os efeitos do Estatuto da Criança e Adolescente se tiverem entre 13, olha aí errado, né? E entre 14, respectivamente, não, totalmente errado também, letra C e D estão errados. Então tá aí, letra B de bola é o nosso gabarito. Nós vamos encontrar isso no artigo 3º. Vamos à leitura? Observe. A criança e o adolescente gozam de todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Mais uma vez, todos os direitos inerentes à pessoa humana previstos na Constituição Federal, previstos, além da Constituição Federal, no próprio ECA, em documentos internacionais que o Brasil assina, né, tratados, acordos, convenções, pactos, beleza? Então, os direitos da criança e adolescente não se resumem aos direitos previstos no ECA ou nesses outros documentos internos, ok? Mas todos os direitos inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da produção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Está aí, nós vamos encontrar isso aonde? Vamos encontrar isso no artigo 3º. Então anote, muito importante isso para a nossa prova, tá? Vamos lá, questão agora de número 5. Questão 5 fala assim: na parte preliminar, olha só, na parte preliminar da Lei 8069 de 90, considera-se família a comunidade, a sociedade em geral e do poder público. Ó, considera-se dever da família, dever da comunidade, dever da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetividade dos direitos relativos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito à liberdade e convivência familiar e comunitária. Sobre o assunto, considera as seguintes garantias. E ele vai trazer para a gente as primazias, tá? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Será se isso é uma primazia? Nós vimos que crianças e adolescentes têm essa primazia, esse tratamento prioritário em receber o quê? Socorro em qualquer situação. Então, ó, correta essa primeira situação, tá? 2, precedência no atendimento dos serviços públicos e privados ou de relevância pública. Pessoal, público e privado ou de relevância pública. Anota isso que é importante. 3, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Não são políticas sociais públicas. Nós temos a preferência e execução nas políticas públicas. Veja que quando ele fala social, ele limita, né? Destinação privilegiada dos recursos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Destinação privilegiada. Então, nós temos aqui, né, que está correto o que a gente encontra. Deixa eu ver aqui. Olha só. Cadê? Opa, deixa eu só voltar. Quando ele fala aqui, ó, privados, ele deixou errado, né, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Quando ele fala, deixa eu só apagar aqui, ó. Quando ele fala privado aqui, ele deixa errado, né? Privado, errado, ó. Por quê? Porque a lei fala em serviços públicos ou serviços de relevância pública. Então, toda criança e todo adolescente terá direito aos direitos relativos a serviços públicos ou de relevância pública. Professor, então quer dizer que os serviços privados não terão essa primazia? Terão, mas a lei não fala, a lei não cita. Por isso aqui nós temos que a 2 está errada. Então a 1 já vai embora, a letra D também já vai embora, o que está dizendo que 2 está correto. E aí nós temos que a 3 está correto também, né, pessoal? A 3, preferência à formulação e execução de políticas sociais públicas. As políticas sociais públicas, elas sim, também temos uma preferência relativa ali à produção das crianças. Então, 1 correto, 3 correto, 4. Destinação privilegiada dos recursos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Será se infância e juventude terão essa destinação privilegiada? Isso aqui é verdadeiro também, né, pessoal? Então, o gabarito vai ser o quê? 1, 3 e 4, gabarito letra B de bola. A C também não é, porque está dizendo que somente 3 e 4, tá bom? E a 1 está correta. Nós vamos encontrar isso aonde? Lá no parágrafo único do artigo 4. E, pessoal, esse parágrafo único do artigo 4, ele cai bastante, que diz assim, ó, a garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção de socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. O erro do item fala em setor privado, porque nós vimos que não tem essa disposição, tá? Mas na prática, nós temos também isso direcionado para criança e adolescente? Temos, mas a lei não vai falar. Então, nós temos que olhar para a literalidade do dispositivo. Tá legal? Então, vamos lá, veja comigo. Agora nós temos
a letra D. Destinação privilegiada, letra C. Preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas também é uma preferência, uma prioridade. Destinação privilegiada dos recursos públicos nas áreas relacionadas com a produção, infância e juventude. Beleza? Então tá aí. Questão relacionada à prioridade sempre tem ali previsto no parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente. Beleza? Vamos lá. Questão 6. Fala assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, aprovado em 1990, regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal. Desse modo, apresenta princípios que orientam os direitos da criança e adolescente. São eles: proteção, educação, privação. Olha que absurdo. Princípio da privação? Jamais, né, pessoal? Privação ficou errado. Educação, liberdade e respeito. Beleza, são os três, é a tríade principiológica que a gente vai encontrar no ECA, que precisa ali ser respeitada dentro dos direitos da criança e adolescente. Educação, liberdade e respeito são os três básicos princípios que vão nortear os direitos da criança. Saúde, educação e vigilância não, porque estamos falando de princípio, aqui são direitos, tá? Refúgio não, convívio familiar, então letra B de bola é o gabarito da nossa questão. Veja que a gente vai encontrar isso lá na partezinha final do artigo 4, quando ele fala assim pra gente, ó. É devido à família e à comunidade, nós já vimos que a família, a comunidade, a sociedade em geral, o poder público tem que assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos relativos à vida, saúde alimentar, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar comunitária. Ou seja, tudo isso precisa ser respeitado dentro de uma base principiológica, tá? Ok? Vamos à questão de número 4. Fala assim, assinale, analise a figura a seguir para responder a questão proposta. Ele vai trazer para a gente uma figura que diz assim, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, né? E o garotinho aqui, cadeirante, com seus coleguinhas, né? Humanamente diferentes, aqui o índio, né? E aí nós temos totalmente livres, e aqui uma criança, morena, né? Vamos falar aqui uma criança negra. Tudo bem, pessoal? Criança negra. Então, aqui nós temos essas três disposições, tá? Vamos lá. Sobre os direitos da criança e adolescente consignados na Lei 8069, que é o ECA, né? Correto afirmar. Considera-se castigo físico ou conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então, aqui nós temos uma questão eminentemente conceitual. Castigo físico ou conduta ou forma cruel de tratamento. Errado, né, pessoal? Então, ele está pedindo a correta, então a letra A já fica errada, nós vamos ver o porquê daqui a pouco. Considera-se tratamento cruel degradante, ação de natureza disciplinar e punitiva aplicada com o uso da força física sobre criança, resultante de sofrimento físico ou lesão. Não, né? A criança e o adolescente têm direito à liberdade, respeito à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento como sujeito de direitos públicos, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis, né? E a letra D, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovar a necessidade que atenda o seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Que a autoridade judiciária é o juiz, tá? Existe o que chamamos de programa de acolhimento institucional, aquela criança que não tem mais o poder, que não está sob a ótica ou a égide de um poder familiar, do pai, da mãe, aquela criança que está meio abandonada. Nós temos programas de reinserção, tá? Em família, e esse programa também está previsto no próprio ECA, tá bom? E aqui, de fato, nós temos a letra D de dado como gabarito, por quê? Porque não pode se prolongar por mais de 18 meses, realmente o ECA traz isso para a gente. É direito da criança e adolescente ser criado e educado no seio de sua família, obrigatoriamente e em família substituta, não. Obrigatoriamente família substituta não, porque ficou errado, vai ser uma excepcionalidade. Então, letra D de dado. Nós vamos encontrar isso aonde? Anota para mim, ó. Artigo 18A, parágrafo único, traz uma norma conceitual. Norma conceitual sempre vem na prova. E lá no inciso nós vamos encontrar o conceito que seria o castigo físico. É toda ação na natureza disciplinar e punitiva aplicada com o uso da força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Isso é castigo físico, tá? Professor, o castigo físico, ele, ainda que seja natureza disciplinar que gere sofrimento ou lesão, é considerado?
em si castigo físico? E nós temos as punições do ECA. Por isso que está errado a questão, porque a questão falou, ó, castigo físico, ele vai fazer uma troca, ele vai trocar o conceito de castigo físico, né, para tratamento cruel degradante. Conduta cruel, ainda, claro, no parágrafo único do 18A, forma cruel, tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente. Então, o que foi que a banca fez? Trocou aqui os dois conceitos, o conceito do que seria castigo físico e o conceito do tratamento cruel ou degradante. Tudo bem? Ele vai inverter esses dois conceitos aí, por isso que está errado. 15. A criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito à dignidade como pessoas no processo de desenvolvimento como seus sujeitos de direitos civis, né, humanos e sociais garantidos na Constituição. Então, aqui, mais uma vez, está errado, não são direitos públicos, são direitos o quê? Civis. Professor, direitos civis, exatamente, esse é o erro da questão. Então, tá errado por quê? Porque houve uma inversão aqui na A e B, tá bom? Dos conceitos previstos lá no ECA, e aqui também está errado porque são direitos civis, ok? E agora nós vamos só ver aqui a fundamentação que está prevista lá no artigo 19. Veja comigo, é direito da criança e adolescente ser criado no meio de sua família e, excepcionalmente, olha aí, a questão da inserção em família substituta é uma excepcionalidade, tá bom? Então, só vou colocar uma criança numa família substituta somente se for uma necessidade, porque constitui uma excepcionalidade, ok? Então, por isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui, que está errado, não é obrigatoriamente, por quê? Porque é uma exceção. Então, tá aí a questão, letra D de dado, é o nosso gabarito, tá bom? Eu encerro mais uma aulinha, encontro você nas próximas aulas aqui no Implacável Concurso. A todos bons estudos, um fortíssimo abraço, tamo junto, pessoal.